queridos, tem uma música do Katz Barneia, uma banda gospel um pouco antiga, chamada Extra Extra. Olha o que diz essa música. É um jornaleiro, né, antigamente, o menino distribuindo jornais, ele dizia extra, extra, e falava as principais manchetes. E aí o jornaleiro está dizendo extra, extra. Aí chega um super rico, um poderoso, e pergunta para o jornaleiro: que notícia é essa, pequeno jornaleiro? E o jornaleiro diz: o mundo acabará amanhã de manhã. E aí ele começa a se pensar: ei, Johnny, como você se sente? O que faria nas últimas horas? Foram avisar assim tão de repente. Você não estava preparado. Passou a vida ajuntando riquezas. Alguém já lhe disse? Ninguém pode comer 20 pratos por dia. Ninguém pode dormir em 20 camas numa noite. Tanta gente passando fome, a justiça pede sua cabeça. Que notícia lhe trago, Johnny? Prepara teu caminho. Que aproveita ter o mundo inteiro. Que aproveita ter o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que daria o homem em troca de sua alma? Já é tempo de olhar para dentro, ser muito mais do que ter. Esta noite pedirão sua alma, louco. Pobre Johnny nem sabe que tem uma alma. Claro que essa música é baseada na parábola do rico insensato, onde uma pessoa muito rica consegue uma colheita imensa, e ele planejando o futuro: eu vou comer, eu vou beber, eu vou descansar, eu vou ter uma vida maravilhosa. E o que Deus diz a essa pessoa? É Deus falando, não é um amigo, não é ninguém. Deus lhes diz: insensato. Em outras versões, louco, esta mesma noite pedirão a tua alma. E quem vai ficar com o que você preparou? E aí Jesus conclui: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então, o maior objetivo, a maior prosperidade que o ser humano deve buscar na terra é ser rico para com Deus. Amém. Rico para com Deus. E eu te pergunto, você é rico para com Deus? Porque é isso que o anjo vê, é isso que Deus vê, se você é rico para com Ele. Acumular riquezas, ok, mas nunca perca sua visão, o seu objetivo de crescer espiritualmente, de ser uma pessoa melhor a cada dia e de ser uma pessoa rica para com Deus. Então, para ficar bem claro, querido, Deus não é contra os ricos, não faz sentido algum. Deus não faz acepção de pessoas. Ele é contra os acumuladores excessivos, que são avarentos, em vez de ser generosos, os exploradores, os desonestos, os que humilham, os que esmagam o pobre, etc. E qual que é a orientação, então, que a Bíblia nos diz para os ricos? Abra comigo em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17. Está aqui o conselho. A palavra não fala: aos ricos deixem de ser ricos. Não faz sentido nenhum, queridos. Ordene aos que são ricos no presente mundo, ainda ele deixa claro, porque a ótica de Paulo a riqueza é outra coisa. Aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, não se exaltem, não humilhem ninguém. Nem ponham sua esperança, veja só, a sua esperança não pode ser isso, não pode ser o seu objetivo de vida, a sua razão de viver. Não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus. A sua esperança, a sua vida tem que ser Ele, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, sempre a riqueza no Evangelho é boas obras, é fé, é o reino. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão, olha só, um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Então, os ricos, enquanto não praticam isso, não têm a verdadeira vida. E eles não são ricos para com Deus e não têm riqueza de boas obras. Agora, quando eles começam a ser generosos, não serem avarentos, praticarem boas obras, etc., aí eles alcançam a verdadeira vida, aí eles são ricos para com Deus. Queridos, diante disso, que Jesus ensina: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, qual deve ser a nossa teologia? Qual deve ser a nossa visão espiritual? Jesus nos ensina: os felizes são os que são pobres em espírito. Ou seja, que tem um espírito diferente do espírito ganancioso,
Um espírito diferente do espírito de cobiça, um espírito mais semelhante a uma pessoa o quê? Simples. Um espírito de modéstia, um espírito de gratidão, um espírito no sentido de ser uma pessoa grata o tempo todo. Não um espírito de cobiça, um espírito de gratidão. Por isso que Jesus nos diz em Mateus 6, na continuação do Sermão do Monte, não acumulem para vós outros tesouros na terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam. O que Jesus quer dizer com isso? Primeiro, o que o apóstolo Paulo diz. Não ponha sua esperança na incerteza das riquezas, porque elas vêm e vão, queridos. Uma pessoa é rica um dia, no outro dia não tem, outro dia fica. É uma coisa incerta. Não pode ser isso a razão do seu viver. A sua felicidade não pode se basear nisso. Não seja esse o objetivo da sua vida, meramente acumular riquezas. Mas Jesus diz, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde o ladrão não arromba e furta. Essa tem que ser a mentalidade do cristão. A verdadeira prosperidade é acumular tesouros nos céus. Queridos, Jesus, o Evangelho, ele veio para nos dar gratuitamente Deus. O objetivo de Jesus foi nos dar Deus. Olha só o que nós recebemos, uma coisa básica, né? Uma coisa pequena. Deus é te dado de presente e gratuitamente. Agora, o problema disso é que as pessoas agem assim, legal, né? Poxa, ganhei Deus, né? O que mais eu poderia ganhar, né? Deus é tudo. Mas será que a gente não ganha, né, uma coisa, algo a mais, uma bênção, né? Uma prosperidade, uma ajuda? É claro que Deus nos dá, queridos. E essa sempre é o que é pregado aqui nesse púlpito e nessa igreja. Deus nos abençoa ricamente o tempo todo. Deus nos dá, Deus nos ajuda, Deus nos protege. Mas isso não pode ser enxergado como uma obrigação, como uma exigência que você deve cobrar de Deus, botar o dedo na face de Deus, como alguns lugares se ensina, você põe o dedo no rosto de Deus e exige. Não. Deus, ele te dá quando ele vê que aquilo vai te edificar, que aquilo vai ser para o seu bem, que você não vai se corromper, que você não vai se exaltar, que você não vai trocar as pessoas que amam por causa daquilo, quando ele, na sabedoria dele e na soberania dele, achar que aquilo convém. Porque ele sabe o seu futuro, você não. Ele sabe que se você receber algo, aquilo pode te corromper completamente. Ou não. Ele sabe o que faz. Ele sabe, como um bom pai, o que deve dar, e como um bom pai também, o que não deve dar. Mas o principal, queridos, é que o foco do Evangelho não é esse. O foco do Evangelho não é o que você recebe. É o que Deus te dá, que é Ele mesmo. É conhecer a Deus, é ser transformado na pessoa mesquinha que você era antes, a pessoa egoísta que você era antes, a pessoa materialista que você era antes, e você ser transformado pelo ensino do Evangelho numa pessoa cada vez mais parecida com Cristo. Cada vez mais feliz, não pelo que tem ou deixa de ter, mas feliz por aquilo que se é em Deus. Feliz porque conheceu o Evangelho, porque se aproximou de Deus, conheceu o que é amado, conheceu o que é perdoado e sabe o que você vai receber. Como nós lemos, Deus chamou os pobres deste mundo para fazê-los ricos em fé e herdarem o reino. Em momento nenhum fala que chamou os pobres para fazer deles ricos. Não, ricos em fé e herdeiros do reino de Deus. Esse ensino é muito importante para não criar falsas expectativas, nem em vocês, nem nas pessoas que vocês convidarem. Porque, queridos, muitas pessoas vêm para Jesus com falsas expectativas. E aí, o que elas vão dizer? Eu vim, se prometeu para mim isso e aquilo, nada disso aconteceu. Ou seja, esse Evangelho, essa Bíblia, essa palavra de Deus é falsa, é um engano, e aí abandona. E é o que acontece aos montes, queridos. Hoje, em pesquisas, diz que há pelo menos 5 milhões de evangélicos desviados. E boa parte do que a pesquisa aponta é por quê? Porque estão decepcionados. Porque se prometeu uma coisa para eles e não receberam. Então não gere nenhuma falsa expectativa nas pessoas. Porque o que as pessoas vêm, queridos? Eles vêm para a igreja, têm inúmeros problemas, elas vêm para a igreja, frequentam, oram, estão lendo a Bíblia, e aí de repente elas dizem, minha vida não melhorou. Você não disse que minha vida ia melhorar? Por que não melhorou? Aí a pergunta que Jesus faria a essa pessoa é, você praticou as bem-aventuranças? Porque esse é o meu ensino. Eu não ensinei
olha, venham para mim que eu vou te pagar todas as suas dívidas, eu vou te dar carro novo, você vai ter sua casa, você vai ser o chefe do seu chefe. Jesus, aonde está ensinado isso?